Fala, Render People! Gente, olha só, hoje eu vou te ensinar como reproduzir em 3D uma cena de um eclipse. Isso mesmo, esse fenômeno da natureza tão bonito, né? Esses dias aqui teve um eclipse aí no planeta, né? E a gente conseguiu, aqui parte do Brasil, a parte mais norte assim, conseguiu ver com clareza esse fenômeno tão bonito que é. E pelo mundo todo teve algumas fotos incríveis desse eclipse, né? Eu vou mostrar aqui algumas referências, olha só que coisa mais linda, só esse anel de fogo aqui. Teve em alguns outros cantos do planeta, olha só isso aqui, coisa mais bonita. Dá pra ver certinho, né? E tem um camelo aqui, uma pessoa aqui, eu acho que me parece ser nas dunas. E daí teve uma imagem especial, que é o nosso Ítalo Ferreira, né? Surfista brasileiro. Fotografado aí pelo Marcelo Marani, eu acho que assim se diz, e ele tirou fotos incríveis do Ítalo, olha só, cara, é realmente incrível, tá? Depois se você entrar aí no perfil do Ítalo, tem até um making offzinho que mostra como eles fizeram isso, é muito legal, tá? E daí, poxa, eu vi essa foto, achei ela incrível e decidi reproduzir ela em 3D. Acabei postando ela nas redes sociais e o pessoal falou: abre a cena, Ander. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma analisada então nessa foto, tá? Bom, a gente pode ver aqui que essa cor, esse alaranjado é predominante, né? A gente tem o sol aqui formando esse anel aqui com a lua, né? Bem aqui no meio. E algumas coisas que a gente precisa entender antes de tentar fazer isso aqui em 3D é, por exemplo, a câmera, tá? A câmera que tá tirando uma foto como essa, ela tá muito longe. E se você der uma olhadinha no making of, como eu falei, dá pra ver que, tipo, poxa, o fotógrafo tem que usar uma lente que parece um telescópio, assim, sabe? Porque ele tava numa outra montanha para poder tirar a foto dele. Porque tu imagina que quando a gente tira uma foto do sol, imagina como é que sai o sol em qualquer foto que você tira. Fica pequenininho, né? Para aquilo ficar grande, tu imagina a lente que tem que ser pro sol ficar do tamanho da tela que você tá tirando a foto, né? Então é uma lente realmente bem fechada, tá? E daí com isso, o que aconteceu? O sol ficou em tela cheia praticamente, né? E daí o Ítalo ficou ali na frente formando essa silhueta e essa sombra aí. Então, a gente sabe que a lente tem que ser uma lente bem fechada, né? Não vai dar para usar as que a gente geralmente utiliza em arquivis, que a gente vai usar, sei lá, lente 28, lente 35, né? Então, eu vou mostrar aqui que eu usei uma lente 700 para fazer a minha simulação aqui, tá? Mas vamos lá. A outra coisa que a gente precisa observar aqui além da cor, né? Do tamanho, da proporção. A gente tá vendo aqui que ele tá num terreno aqui que tem umas pedrinhas e tal. E tem uns detalhes aqui, né? Ó, dá pra ver que tem um contorno aqui, ó, do cabelo dele, né? Tá vendo que tá até aceso um pouquinho. Nas pernas aqui também, ó. Isso eu acredito que seja por causa até de pelos, tá? Então assim, a gente vê que onde tem o cabelo a gente consegue ver isso mais, né? Aqui já nem tem tanto, tá vendo? Ó, no corpo dele, mas nas pernas a gente tem mais. É claro que na verdade pode ser um reflexo do que tem do sol, né? Tipo um certo brilho, mas é também uma própria translucência que a pele tem. E os pelos também tem isso, né? E a gente pode tentar simular isso de alguma forma depois, tá? Então, eu queria ver que existem esses detalhes pra gente poder, então, começar a fazer isso, tá? Vamos lá, vamos pra cena, então, dentro do 3D Studio Max, só pra eu dar uma mostrada como é que foi feito. Bom, é uma cena bem simples, como eu disse. A gente tem o quê? Um Corona Sun aqui, tem uma câmera com a lente bem fechada e bem distante, né? Como se isso aqui fosse um morro mesmo. E aqui tivesse um outro morro distante, né? Então eu usei aqui, ó, uma lente 700, tá? 700 e a gente tá olhando então essa parte aqui, que seria uma rocha, uma parte de cima do morro e algum pedaço, né? E isso aqui simplesmente é um bloco da Quixel, né? Onde eu trouxe com o Bridge, simplesmente trouxe aqui pro Max. E daí coloquei lá contra a câmera, né? O quê? Um Sun, tá? E tá ali o nosso Sun encaixadinho pra cá. Se eu colocar aqui na nossa câmera agora, a gente tem um sol contra, tá vendo? A gente tá vendo com a nossa lente aqui a parte do morro, vamos chamar assim, né? Essa parte de terra. E aqui eu já coloquei na proporção da nossa câmera. Eu quis vertical para deixar a mesma proporção aqui, 4:5 depois pro Instagram, né?
Eu coloquei aqui, ó, a resolução de 1920, né, de altura por 1.536 na largura, tá? E se a gente fizer um preview já disso aqui, então, eu vou abrir aqui o interativo, ó. Tá tudo bem claro, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer seria diminuir a intensidade de tudo que a gente tem aqui. Eu vou pegar o próprio sol aqui, ó. Vou baixar a intensidade aqui, ó, para 0,1 e vou pegar o nosso Corona Sky. Eu já fiz vários ajustes nele e vou falar para vocês quais são, tá? Que daí a gente vai trocar. Eu fiz o começo aqui para vocês verem como é que provavelmente vai ficar quando vocês colocarem aí. Vai ficar tudo claro e tal, né? Então é esse Corona Sky que tá aqui, tá? Então o que eu fiz foi diminuir a intensidade, tá? Ó, eu tenho o outro aqui, ó, tá 0,005, então vou colocar aqui, ó, 0,05, na verdade, não 0,05, tá? O que eu mudei também foi esse Fake Horizon Blur aqui para 0,2, tá? Então a intensidade baixando, a gente já vai ter, tudo vai ficar mais escuro, né? Eu vou mostrar isso aqui, na verdade, já no preview também, para vocês poderem ver essa diferença, tá? Então a gente vê isso aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Isso aqui, na verdade, não mudou nada, porque a gente não tá vendo o horizonte em si, mas eu lhe trouxe um pouquinho mais escuro. Se você for ver, ó, no 0, ele fica todo mais claro, tá? E com um blurzinho lá no horizonte, ele acaba escurecendo um pouquinho, então ficou aqui, ó, 0,2. Eu gostei mais dessa maneira, por isso que eu deixei essa configuração aqui, tá? A gente mexeu também aqui no Turbidity, porque daí a gente deixa o ar, a atmosfera mais densa, então a gente vai ter mais contraste e a cor também vai mudar. Quer ver só? Aqui tá 2, né? 2,5. Se eu colocar 2, ó, ele vai ficar mais claro. 3 ficou mais escuro, então, ó, 2,5 é o que tava, 3 eu acho que já fica mais a cor mesmo do sol que tá aqui, ó. 3,5. 4, 5, você pode ir ajustando tudo isso aqui, tá? Eu vou deixar no 3, só que daí agora eu quero falar sobre uma coisa aqui, ó, que é o seguinte, eu vou dar um stop aqui, e se a gente for comparar o nosso preview, o sol tá lá em cima, poxa, mas o meu sol tá aqui embaixo, por que o meu sol tá lá em cima? Bom, né, gente, quando a gente coloca um Corona Sun, a gente acaba que tem a direção dele, né, ele tá vindo daqui pra cá, e esse sol tá lá no infinito. E como ele tá lá no infinito, a gente não tem certinho aonde que é a direção dele, a menos que, é isso que eu vou te mostrar agora. Para você saber exatamente onde tá o sol na sua tela ali, ó, você precisa alinhar o quê? Esse target aqui, ó. Porque se esse target tiver, por exemplo, para cá, o sol vai estar inclinado para cá. Mesmo que a minha câmera esteja aqui, eu tô olhando em direção do sol, mas ele não tá aqui, porque, na verdade, ele tá vindo lá do infinito. Então, ele foi lá pra PQP, né? Então, o que eu preciso é alinhar isso aqui com a minha câmera, que daí sim, eu vou estar com a direção do sol exatamente pra minha lente, que é o que eu tô buscando aqui. Então, eu venho aqui, ó, e vou dar um align disso aqui na minha câmera. Vou colocar aqui, ó, sempre na posição XYZ, pivô, ok. Agora, como ele tá centralizado na minha lente, significa que o sol tá apontando exatamente para onde eu tô tirando a foto, né? Agora sim, quando eu for fazer um preview, você vai ver que o sol vai ficar exatamente onde tá aqui, olha só. Tadã, pronto. Então isso aí já salva a vida, né? Na hora de conseguir colocar o sol, de repente, numa posição exata que você quer ali dentro do seu céu, né? Então olha só, bacana, a gente já tem então a cor do céu diferente também. Por que será? Porque olha só, como a gente mudou a inclinação do sol, né? Antes ele tava de um ponto até outro. Como ele teve que afastar para chegar até na minha lente, ele meio que baixou. E quanto mais baixo o sol, né, mais a gente vai ter o céu escuro, né? Então, porque isso aqui simula realmente a realidade, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, o sol tá pequeno, né? Eu poderia pegar a lente e fechar mais ainda até conseguir chegar, mas não é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer vai ser mudar, então, a configuração do sol aqui. A gente já mudou a intensidade, eu vou mudar o tamanho também. Então, assim, ó, botar 2, por exemplo, ó. Eu vou vir aqui, ó, conseguir o preview aqui só pra você ver, ó. 2, 3, 4. Então agora eu acho que tá legal, a gente já consegue aqui, ó, ter o sol no tamanho mais ou menos de como estaria, né? Olha só, tô gostando do que eu tô vendo aqui, tá? Então a gente tem ele aqui do tamanho da foto que a gente precisa. Então a gente já tem, pronto, um céu laranja. A gente tem uma intensidade aí interessante. Só que a intensidade do sol eu acho que tá muito forte ainda, porque tá vendo que a gente tá tudo muito branco. Se a gente for olhar na foto, ó,
Ele é branco, né? Mas na verdade ele não é tanto. Eu acho que ele é um pouco mais amarelado. Eu vou diminuir um pouquinho mais a intensidade disso aqui. Então eu vou baixar aqui a intensidade um pouquinho mais, 0,001. Vamos fazer um renderzinho aqui pra ver, ó. Só que daí agora eu acho que ele ficou fraquinho demais, né? É muito massa o Corona Sun. A gente pode ainda usar uma textura aqui nele, ó. Fica perto do horizonte. Apesar de que o que a gente quer agora não é isso, porque a gente quer uma intensidade forte aqui, então eu vou tirar a textura, só mostrei aqui agora. E vou botar 0,01, então. Pronto, eu acho que agora a gente tá no meio termo, tá? Bom, dito isso, o que a gente precisa? A gente precisa da nossa lua ali, né? E a lua nada mais é do que uma esfera que eu coloquei na frente aqui, ó. Vou mostrar isso pra vocês. Ó, é uma esfera, tá? Que eu deixei um pouquinho menor do que o tamanho que a gente tem aqui do nosso Sol, justamente pra gente poder brincar e criar aqueles efeitos ali, né, ó. Se a gente tem, poder colocar ou bem no centro, ou criar esse efeito aqui, ó, que a gente viu também em algumas das fotos que foram tiradas, tá? Então a lua tá aqui só mesmo para fazer esse trabalho de sombra aqui, né? Só que tem outra coisa, lá naquela foto também do Ítalo, se a gente for ver, tá vendo que tem umas imperfeições aqui, ó? Umas falhinhas assim em volta da lua e tal, né? Então o que eu fiz aqui foi simplesmente colocar um modificador de noise nela aqui, tá? Usei uma escala de 300, ativei o fractal e botei aqui a força de 100 para 100 para 100 numa esfera, né? Onde o tamanho dela aqui, ó, tá com um raio de 4.500 centímetros. E daí com essas imperfeições aqui, na hora que a gente estiver vendo o render aqui, ó, a gente consegue ver então essas deformidades aqui, né? Isso aqui traz um efeito mais realista, né? E não só uma esfera na frente de uma esfera, tá? Pô, legal, André, mas isso aí não tá nada parecido com a foto, né? Se a gente for ver a foto, poxa, o que isso aí tem a ver com a foto? A lua tá preta na frente? É claro, né? Porque a gente só tem uma luz lá de direção oposta, não tem nada iluminando aqui o suficiente a lua desse lado de cá. E como é que a gente de verdade tem, então, a lua aqui tão laranja quanto o céu? É que, na verdade, a gente tem uma atmosfera aqui, né? A gente tem um fog, a gente tem densidade, um volume, né? Na atmosfera que vai gerar esse efeito. Então, a gente precisa ativar isso também no nosso sky, tá? O que a gente vai fazer? Vai vir aqui e vai ativar esse volume effect. Olha só a diferença que dá. Se eu tiver assim, sem o volume effect, e eu ativando o volume effect. Olha só. Tá entendendo o que acontece? Já ficou melhor. Só que eu quero que fique ainda mais parecido com a cor própria do céu, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aumentando, ó, 2, 3, 4, 5, né? Ó, o 9 foi o que eu encontrei aí, que ficou mais perto sem estar igual. Por quê? Eu também não quero igual, porque quando eu fizer isso aqui, ó, eu preciso ver esse contorno aqui também, porque na foto a gente também vê isso em algumas das fotos que foram tiradas, assim, quando tá aqui dentro a gente quase não percebe essa diferença, mas quando ela tá passando da borda, a gente tem que ver que existe uma lua ali ainda, tá? Então, foi a outra coisa que eu fiz, então foi ativar esse volume effect aqui, beleza? E com isso, a gente já criou agora uma atmosfera muito mais parecida com a foto que a gente está tentando simular aqui, né? E agora, pra gente poder deixar ainda mais parecido com a foto, que tá bem meio lavado isso aqui e tal, a gente tem um pouco de pós aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser aumentar esse contraste em 1, eu vou botar 4, tá? Ó, já ficou mais interessante. Vou ativar o LUT e tô utilizando então esse Ground Warm aqui, tá? E não deixei em 1 porque ficou muito laranja, tá vendo? Ó, eu coloquei 0,7, ele deu uma acalmada ali no calor da imagem. Ativar a vinheta também, tá? Se por acaso não estiver aparecendo isso pra você, é só clicar aqui no mais, né? Ele deve estar escondido aqui, você clica e ele aparece ali, tá? Ó, vou colocar 1,5, tá? Então agora a gente tem também esse degradê vindo aqui das bordas, tem isso. Outra coisa, ativar esse Bloom and Glare, olha só, já dá um efeito, né, de brilho. Mas eu vou ainda fazer uma coisa aqui, ó, no Bloom and Glare, vou aumentar um pouco mais aqui para 20. Vou customizar essa abertura aqui no editor e vou adicionar esses scratches aqui, tá? Pronto, agora ficou mais arrastado, ficou mais interessante, mais parecido com o quê? Com aquela nossa foto, né? Ó, já tá começando a ficar parecido, ainda tá escuro. A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai ajustando isso, tá? Ó, já tá
mais interessante. Uma coisa que acontece também é que a gente precisa de um... Isso aqui tá tudo muito nítido, né? A gente precisa de um Depth of Field, né? A gente precisa de um DOF aqui e a gente vai fazer isso só ajustando na câmera. Vou selecionar então a câmera. Cadê minha câmera? Tá aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou ativar então aqui o DOF, Depth of Field. Vou dar um Override Focus. Eu vou colocar por enquanto a pedra aqui, tá? Então a gente tem aqui o F-Stop 8, né? E daí a gente vai ver como é que vai ficar. Porque daí a gente já tem essa borrada aí, ó. Já fica mais parecido ainda, tá? Tá mais interessante. Olha que bacana. Se a gente mexer a lua aí de lugar, tá um pouquinho mais pra baixo, ó. Fica mais parecido com a foto. Tá aí, ó. Olha só, a gente já tá chegando mais perto do resultado, né? Vamos lá, agora eu vou colocar o nosso surfista prateado aqui, ó. Então assim, ó, tem um bloco aqui, né, uma pessoa, coloquei uma prancha de surf aqui na mão dele, não tá exatamente, mas como a gente só quer o contorno e tal, essa pessoa aqui, em 3D, é do Cosmos mesmo, tá? Tá aqui, ó, simplesmente usei da biblioteca que já vem com Corona, tá? Baixei, coloquei ele ali, então a gente tá com ele ali, ó, vamos ver até como é que ficaria. Se eu agora, deixa eu, de repente, pegar agora a minha câmera aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, com a nossa câmera. Eu vou mudar agora o DOF ali. Só para deixar certinho, eu vou colocar no cara ali, no Kent, tá? No surfista eu vou colocar o nosso DOF, mas ele já tá ali. Vamos ver o que vai acontecer agora se a gente já adicionar isso aí, ó. Ó, já tá mais interessante, tá vendo? Acontece que na nossa foto, a gente tem aqui, ó, tá mordendo aqui embaixo, né? Então eu vou fazer diferente, ó. Eu vou baixar um pouco mais esse sol aqui. Até aqui assim. Vou pegar isso aqui, baixar também. Eu acho que agora tá mais condizente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ainda não, tem que baixar ainda mais. Aqui e aqui. Vamos lá. Acho que tá interessante agora. Então a gente tem aqui agora já o nosso surfista, silhueta, isso aqui, ó. Né? Já tá ficando bem com a cara do que a gente precisa. Tá faltando o quê? Pô, lembra que tinha um contornozinho de detalhe, né? Que era legal, que a gente tinha no cabelo principalmente. Na foto também tinha umas plantinhas aqui, não tem problema. Eu vou até dar um unhide all aqui, ó. O que eu trouxe, uma vegetaçãozinha que também eu peguei da Quixel, tá? Peguei com o Bridge, só importei pra cá, ficou ali. Então fez essa composiçãozinha aqui, só pra ter essa vegetaçãozinha aqui também com uma foto. Coloquei uma ali, ó. E a gente já tá muito mais perto agora de chegar no resultado. Eu só queria fazer aquele lance do cabelo e nas pernas dele. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de alguma maneira agora. Vamos lá, vou mostrar como é que eu fiz. E você pode precisar fazer algo parecido e pode usar essa técnica também. Vamos lá, o que eu vou fazer, gente? Vou pegar esse cara aqui, ó. Fazer uma coisa. Vou dar congelar tudo menos ele, esconder tudo menos ele. Deixar ele aqui, ó. E vou fazer uma parada que vai ser o seguinte, ó. Eu vou duplicar ele em cópia, tá? Tá aqui, ó, Quente 02, beleza. O Quente 01, pronto, selecionou. O 01 tá aqui, eu vou dar um hide também, beleza? Tô com o 02 aqui, ele é um proxy, né? Eu vou então converter ele aqui para polígono, para mesh, tanto faz. E vou fazer uma parada que é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a área de cabelo que ele tem, tá? E eu não preciso fazer isso aqui perfeitamente, porque eu só quero realmente dar a sensação ali que tem cabelo, ninguém vai ver isso de perto nem nada, né? Então eu não preciso ter o maior cuidado do mundo para fazer isso aqui. Então eu tô fazendo desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Tô selecionando um pouco assim por cima os polígonos de onde teria cabelo, beleza? E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um detach. Vou chamar de cabelo, fechou? Já que ele tem barba, eu vou pegar a parte de barba também aqui, ó, tá? Pra gente poder adicionar isso aqui também, ó. Aqui, o nariz cai fora. Ó, a gente tem a parte de barba aqui também, né? Tirar um pouco da orelha, um pouco do pescoço. Beleza, a gente tem um pouquinho de barba. Vamos tirar um pouquinho da boca aqui também, será? Nem precisaria, mas é só que tá me dando uma agonia nascer pelo na boca desse cara aqui, então pelo menos vamos deixar um buraco. Vamos lá, pronto. Eu tenho aqui a parte onde teria barba, vamos chamar assim. Eu vou dar um detach aqui e vou chamar de barba. E daí a outra coisa que eu vou fazer vai ser pegar as pernas desse cara aqui, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. As pernas, né? Aqui, onde em teoria ele teria pelos na perna, se fosse pra ter, né? Só pra gente
simular uma parada aqui, ó. Beleza, perna do cara, fechou? Vou vir aqui, detach, vou chamar de perna. Fechou? E agora eu não preciso desse negócio falhado aqui, né? Deleta. E tem essas partes aqui, tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Vou colocar cabelo nessas coisas aqui. Vou pegar a cabeça dele aqui, ó. Vou vir aqui em modificador, hair and fur, e vou adicionar hair and fur. O que vai acontecer? Vou botar uma cabeleira no cara ali. Só o cabelo tá muito espetado. Eu quero deixar ele um pouquinho diferente aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou mudar aqui vai ser nos parâmetros gerais. A raiz aqui tá com uma espessura de 15. Eu vou botar tipo 3, acho. 3. E ele fica pontinho e acaba no 0, né? A gente poderia dar uma espessura pro cabelo em cima, deixar 1,5 talvez. Só para não terminar no 0. E vamos dar uma enroladinha nisso aqui também, ó. Eu vou vir aqui, ó. Que parâmetro? Eu vou colocar 3, tá? Então ele deu aí, ó, uma ondulada nesses cabelos. Só que ficou tudo meio reto, né? Por quê? Porque ele tem poucas subdivisões. Vamos colocar aqui, ó, segmentos, né? Tá com 5, eu vou botar 30 aqui. Pronto, agora ficou meio arrepiadinho, mas ficou um cabelo mais natural. Fechou? Então a gente tem um cabelo aqui, ó, colocado na cabeça desse cara. Eu vou copiar esse mesmo cabelo que tem aqui, para não precisar ficar fazendo de novo. Copiar, seleciono a barba, dou um paste. Então ele vai ter barba também, só que a barba eu quero fazer mais curta, então eu venho aqui nos parâmetros gerais e digo que a escala eu quero de 50. Pronto, então a gente tem um... 50 não, vou botar 60. Tá? A gente tem uma barba aqui um pouco menor do que a cabeça. Do que o cabelo. E na perna, vou fazer a mesma coisa. Selecionar isso aqui, paste. E daí a escala da perna que tá bizonha aqui, né? Vamos botar aqui de 2, 3, 4, 5, 10, 10, tá? E daí, para não ficar muito pelo, eu vou mudar a densidade aqui para 50%, tá? Então não vai ter tanto pelo assim na perna, mas vai ter um pouquinho. Fechou? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Vou dar um Unhide All novamente aqui e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Com isso, a gente tem aqui, né? Ele tem cabelo aqui agora. Ô, André, mas não tô vendo aquele contorno, né? Aquela translucência que o cabelo traz. Realmente, eu também não tô vendo. E por quê? Porque lembra que quando a gente não tinha atmosfera aqui nessa cena, a lua tava toda preta e a silhueta do cara também tá toda preta. Então assim, ó, a gente não tem de verdade uma luz suficiente batendo atrás dele pra iluminar isso. Então eu meio que vou simular isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou criar uma luz aqui, ó. Luz. Uma Corona Light, tá? Retangular mesmo. E vou criar assim, ó, do tamanho dele, mais ou menos. Virada para ele, obviamente, né? Atrás dele, vindo aqui de trás, ó. E daí essa luz vai iluminar, então, essa parte dos pelos e cabelo que eu preciso. Só que para isso eu preciso dar uma controlada, né? Eu vou vir aqui, ó, nas propriedades, tá? E vou selecionar o que eu quero que ilumine e o que eu não quero. Então, eu quero incluir somente algumas coisas. Só barba, cabelo e perna, fechou? Adicionei barba, cabelo e perna, dou um OK. Então essa luz só vai iluminar barba, cabelo e perna. Tá tudo desligado aqui, ela não vai ser visível em nada, né? Porque isso aqui geralmente quando você cria uma luz vem tudo habilitado. Eu vou desligar isso tudo, né? Fechou? Agora vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Agora sim, ó. Tá vendo que tá começando a ficar esse contorno? Que até na perna do cara, olha ali, ó. Então agora a gente tem aquele contorninho que a gente estava procurando, tá vendo? Ó, já tá bem legal. Se você quiser aumentar ou diminuir a intensidade disso aqui, ó, dessa luz que tá aqui atrás, ela vai deixar mais claro ou mais escuro isso aqui também. Ó. Se eu botar, sei lá, 200, o que vai acontecer? Um exagero, né? Porque daí, ó, até os cabelos e pelos que estão vindo parece um homem-luz, né? Então não vamos fazer isso, né? Se eu deixar 10. Talvez 10 não foi o suficiente para deixar aceso. Então 20 é a melhor opção. Eu acho que ficou bem legal, tá? Então a gente tem detalhezinhos aqui, ó, que foram acrescentados para que no final a gente tivesse esse resultado aqui. Tem mais uma coisa que eu queria adicionar aqui, que é o seguinte, ó. Poxa, tem que ter uma quantidade de sharp, né, assim, nessa imagem pra gente poder ver esses detalhes que a gente tem. E daí para isso eu vou dar mais uma ajustadinha só aqui, ó. Em Sharpening, eu vou ativar, tá? Eu coloquei aqui a quantidade em 2, o raio em 0,5 e 0,5. Isso já dá uma diferença. Talvez você não vai conseguir ver aí, né, no vídeo do YouTube, mas se a gente ativar e desativar, vai ver como a gente tem os contornos bem mais delimitadinhos, tá? E isso faz a diferença para um
detalhe que a gente quer, principalmente daqueles cabelos que a gente colocou, dos pelinhos na perna, essa parte acesa, tá? Bom, e esse foi o resultado aí, então, dessa imagem, né? Que tá simulando aí esse eclipse dessa foto aí que foi tirada. Espero que você tenha gostado de ver esse abre a cena aqui desse eclipse. E se você vê no meu feed qualquer cena que eu esteja criando e queira que eu abra a cena aqui num vídeo no YouTube para mostrar como é que a cena foi feita, basta comentar lá no meu feed no Instagram, abre a cena under. Eu já tenho uma listinha aí de algumas que eu sei que vocês já pediram e eu vou fazer mais vídeos como esse, tá? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com quem gosta de 3D, quem é apaixonado por renderização. E se você por um acaso ainda não está inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever também para estar a par de outros vídeos e tutoriais que eu crio aqui sobre o mercado de renderização e principalmente renderização de arquitetura, né, de arquivis. Aqui foi uma coisa diferente, não tem nada a ver com arquitetura, mas é algo legal de se aprender. Porque sim, isso tudo, todas as técnicas que a gente acaba utilizando para criar isso aqui, a gente pode também utilizar no nosso dia a dia, na criação de imagens para arquitetura também, né? Por que não? É isso, dá-lhe render e até o próximo vídeo.